Olá, estudantes Maths, Enem. Vamos lá, a nossa solução da questão. Questão produzida no material free, é um material que eu disponibilizei para vocês. Tá? Observando a minha didática e como eu trabalho nas questões do Enem. Vamos lá, esse material é free para todos vocês que têm acesso, né? Vamos agora a essa questão, que é a nossa questão do Enem. Nós estamos no quesito razão e proporção. Lembrando que razão e proporção está dentro de uma área, né, do conhecimento. Essa área do conhecimento em matemática, essa área das grandezas medidas. No seu material você pode olhar que tem uma aba que fala das convenções. Importante você dar uma olhada, tem uma questão comentada, as outras só tem rascunho. E eu trago a resolução aqui no vídeo através do acesso ou do QR Code ou do link no material de apoio. Vamos lá. Temos aqui então a questão, mas antes de falar eu vou dizer o que é razão e o que é proporção do ponto de vista matemático, né? Do ponto de vista numérico. O que vem a ser razão, professor? Então vamos lá, razão. Razão é uma divisão, é um quociente, tá? A gente diz que razão é uma divisão. A gente diz que razão é um quociente. Quociente, parte, existe uma parte, existe um todo, tá? Então a relação parte todo. Relação importante em matemática, que você lida com porcentagens, tá? Nessa relação parte todo, você vai ver que o todo vai ser um denominador 100 e a parte vai ser a porcentagem que você quer representar. O que mais eu posso dizer sobre razão? Vamos imaginar uma razão na representação de fração, tá? Os conceitos de fração são aplicáveis à razão, em que eu tenho dois números, A e B, pertencente ao quê? Ao conjunto dos reais, pertencente aos reais, e B diferente de zero. Eu vou dizer que a A está para B, né? Na leitura, né? A está para B. A está para B, eu vou escrever da seguinte forma. Vou escrever A sobre B. É a razão de A sobre B. Então, isso também é uma representação de razão. Então, é importante entender essa ideia. Proporção, professor. O que vem a ser proporção? O que é uma proporção? Proporção nada mais é que a igualdade entre duas razões. De razões. Pode ser um ou mais. Aí vai entrar o conceito de direta ou inversa. Essas grandezas elas vão se relacionar de forma proporcional. Aí você vai ter que entender se ela é inversa ou ela é direta em alguns casos. Mas para conceitos de ideia, né? Apresentando já razão, nós vamos ver aqui a proporção de A, número B, de um número C, de um número D, né? Todos pertencentes. Todos aqui pertencentes aos reais, né? Nós vamos dizer que propriedade fundamental, que é a nossa regra de 3, é que A está para B, nós vamos determinar, assim como vai ser o igual, C está para D. Isso aqui de início já vai ser importante. Dessa conclusão aqui, nós vamos ter, né, a ideia fundamental da proporção. Vamos escrever de novo. A está para B, assim como é o sinal de igual, C está para D.
Dentro dessa perspectiva aqui, ó, eu posso definir valores, tá? Eu posso definir valores para que eu tenha uma propriedade importante. Qual propriedade é essa? Essa aqui, ó. Vamos efetuar a regra de 3. A vezes D multiplica. Então, fica A com o produto D é igual, vou repetir o igual. Novamente, vou multiplicar aqui B vezes C. Então, B que multiplica C. Então, nós temos esse produto aqui. Também é importante lembrar dessa ideia, muitas vezes. A questão ele pode trazer. Quando nós aplicamos a ideia de proporção, temos um número aqui dividido por outro número. Temos outro número aqui dividido por outro número. Geralmente, nós vamos precisar de determinar qual é a ideia dentro da ideia de proporção, tá? É claro que vai existir outras ideias diretas e inversas, mas aqui é importante você ater a esses conhecimentos aqui e também na ideia de convenção de medidas, tá? Ideia de convenção de medidas nós vamos aplicar muitas vezes alguma ideia relacionada à regra de 3, né? E à proporção em si, né? Porque existe uma proporção, por exemplo, de 100 para de 1 metro, nós vamos fazer uma relação. 1 metro equivale a 100 centímetros. Se eu tenho 2 metros, quantos centímetros eu vou ter? Então, faça essa ideia. Então, 1 está para 2, assim como 100 está para x. E aplico quantos centímetros eu vou ter. Nessa perspectiva e nessa ideia, eu vou simplificar aqui metro com metro, né? O resultado aqui vai ser em centímetros, né? É um incógnita x. Metro simplifica com metro, eu vou ter um resultado de centímetros. Então, aqui aplicando, ó, lembrando que 1 é 2, 1 e 2 aqui vão ser A e B, nós vamos ter que A é 1 aqui, ó, 1 vezes o é x, você pode substituir o D aqui por x, e agora eu vou repetir o sinal de igual, o B vai ser um valor 2, eu posso multiplicar por 100. Então, nós vamos dizer que x, 1 vezes x é x, 2 vezes 100 é 200. 200 o que, professor? Centímetros. Então, podemos afirmar que 2 metros equivale a 200 centímetros, tá? A volta seria eu esquecer disso, colocar o 200 aqui e verificar. Ó. 1 metro equivale a 100 centímetros. X metros, x equivale a quantos? A 200 centímetros. Então, eu ia verificar e o resultado ia ser 2 novamente. Então, essas ideias elas vão ficando mais claras com o habitual exercício, com a habitual condição que você vai fazendo e você vai mesmo observando, praticando, errando. E nós vamos agora à questão do Enem, tá? Questão boa de escala. Escala está dentro do conteúdo de grandezas, né? Grandezas e medidas, e apresenta propostas também de conhecimentos numéricos, que é aquilo que o Enem cobra. Tá lá nas competências do Enem, quando você baixa lá no site do INEP. Vamos lá. O mapa e a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução que é feita com o uso de uma escala. Observe, escala. Mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Observe, proporção do espaço representado. Que é o espaço representado? O desenho. Em relação ao espaço real. Que é o espaço real? O espaço que eu vou propor de acordo com a minha escala, que é esses 58 milhões aqui de centímetros, certo? Então, aqui já existe uma ideia proporcional, tá? Já existe uma ideia de proporção que nós podemos definir, tá? Que ideia é essa? A ideia é o espaço representado, que é o desenho, né? Eu vou colocar a figura sobre o real. Real é dinheiro, professor? Não. Real é a figura no seu tamanho que você vai representar. Uma maquete, ela tem que estar, por exemplo, em uma escala.
Então, vamos, certo? É 1 sobre 58. Então, aqui vai obedecer. O espaço representado é 1. O espaço real é 58 milhões. Então, 1 sobre 58 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso. Aí você tem agora a ideia que a questão traz, ela está separada. Nós temos um enunciado, que é importante a leitura atenta, é observar todos os pontos. E nós temos o enunciado, que é a indagação da questão. Considere que, nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Então, é o desenho. Então, o desenho representa 7,6 centímetros. Então, nós temos aqui 7,6. Lembrando que está em centímetros. A escala aqui também está em centímetros. E, então, essas duas medidas aqui necessariamente estão em centímetros, tá? Vamos agora observar a medida real em quilômetros desse segmento de reta é quilômetros. Ele nem vai trazer a pegadinha, vai trazer o artifício ainda, porque ele quer candidatos que se esforçam, né, e percebam a ideia geral. Então, A é 4.048, B é 3.632, C 44.080, D 78.316 e 440.800. Vamos observar agora como resolver essa questão. O que eu vou precisar? Vou precisar do tamanho real aqui, só que esse tamanho real nós vamos encontrar em centímetros, tá? Importante ressaltar isso, em centímetros. Então, aqui nós temos centímetros, aqui nós temos também centímetros, e aqui possivelmente centímetros, como a escala apresentada. Esse resultado X vai ser também um resultado em centímetros. Aqui a gente nem precisava considerar centímetros, como é a escala, né, é uma razão considerável. Então, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar 1 vezes x, aqui o resultado vai ser x, vou fazer igual 58 milhões, vezes 7,6. Olha aí, aqui é o conhecimento matemático, né? Não é tão difícil de interpretar a questão. Vai exigir de você aquela matemática básica raiz e algumas estratégias aqui para facilitar o cálculo. Por exemplo, essa vírgula aqui eu posso eliminar ela simplesmente. Como professor, eu tenho números com zero, gente. Então eu tiro esse zero daqui, ó, e tiro aquela vírgula de lá. Então aí fica só 76. Sem vírgula. Então eu fico com 580, né? Tinha 58 milhões. Fiquei agora com 5 milhões e 800 mil vezes 76, tá? Aqui ainda eu preciso voltar para centímetros. Para a gente esquecer um pouco desses zeros aqui e trabalhar, que eu preciso voltar para centímetros. Vamos fazer uma analogia aqui. Eu vou ter que apagar aqui, lembrando que você pode dar aquele pause, voltar e tentar entender melhor a questão. Preciso voltar a ideia para centímetros. Só que aqui eu posso pegar só também essa parte 58 e 76. Vamos pegar só essa parte, né? 76 vezes 58. Então, esse cálculo aqui eu tenho que fazer, né? 6 vezes 8, 48. Vão 4. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 7 vezes 8, 56. Mais 4. 56 mais 4. 60, tá? 6 vezes 5, 30. 0 vão 3. 5 vezes 6, 7 vezes 5, 35. Mais 3, 38. Aí eu somo tudo, né? No algoritmo da multiplicação. 8, 0. 6 mais 8, 48. Vão 1, 4. Opa, 6 vezes 8. 6 vezes 8 não, né, gente?
6 mais 8, 4, 14 vai 1, 4. Então, o resultado, 4.408. Só que aqui eu tenho, ó, 1, tem 2, 3, 4, 5. Então, esses zeros aqui, eles vão ter que encaixar lá também, tá? Então, o resultado desse cálculo aqui, ó, é x igual a 4.408, 4.408, e todos esses zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2 centímetros é o meu resultado. Agora, professor, esse resultado gigantesco, o que eu preciso de condição matemática para dizer que eu vou fechar essa questão do Enem, tá? Eu preciso transformar isso para quilômetros. Ah, professor, preciso transformar, vou apagar esse rascunho, preciso transformar esse valor aqui, ó, 4.408. Aí nós temos 5 zeros seguidos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso transformar esse valor que está em centímetros para quilômetros, né? Se eu observar a ideia, de centímetros para metro, eu divido por 100. De centímetros para metros, eu tenho que dividir por 100. Depois de metro para quilômetro, eu tenho que dividir por 1000. Quantos zeros eu tenho aqui, gente? 5. Então, eu tenho 100.000. Eu tenho que dividir de centímetro para quilômetro. Tenho que dividir por 10.000. Como que eu vou dividir esse número por 10.000? Por 100.000, perdão. Porque eu divido 2 zeros, depois eu tenho 3, somo por 100.000. Como que eu vou dividir esse número por 100.000? Eu só vou fazer um Samurai Jack e tá tudo certo, tá? Então, o resultado aqui, ó, 4.408 quilômetros. Qual é a nossa assertiva? Tá vendo? 4.048 quilômetros. Ah, professor, mas eu poderia... O Enem, ele é tão traiçoeiro que ele te dá outra opção aqui se você errasse, ó. Então, tem que ficar atento a essa ideia, tá? Essa é uma ideia importante. Então, a alternativa dessa questão é a letra A. Você que ficou até o final do vídeo, parabéns. Acompanhe o material de apoio. Cada questão é resolvida por um vídeo e um comentário a respeito do assunto tratado. Tchau, tchau e bons estudos.